Você sabia que a Viagra ajuda até bebês? O sildenafil, mais conhecido como Viagra, é famoso por tratar a disfunção erétil em adultos, mas seus benefícios também se estendem a bebês com hipertensão pulmonar. Essa condição ocorre quando a pressão alta nos pulmões limita a entrada de oxigênio no corpo da criança. O sildenafil age relaxando os vasos sanguíneos nos pulmões, melhorando a circulação e aumentando a entrega de oxigênio. Essa aplicação inesperada do medicamento destaca como alguns remédios podem ser versáteis e importantes na pediatria. Quando os tratamentos convencionais não são suficientes, soluções inovadoras como o sildenafil podem salvar vidas. É surpreendente pensar que um medicamento originalmente desenvolvido para adultos também ajuda pequenos pacientes a respirar melhor e se desenvolver. Compreender essas aplicações inesperadas pode mudar nossa visão sobre medicamentos comuns e seu potencial impacto na saúde. Vamos descobrir a verdade sobre o Pão de Açúcar. Este pico icônico no Rio de Janeiro tem 396 metros de altura e oferece vistas deslumbrantes que encantam todos os visitantes. Para chegar ao topo, muitos aventureiros escolhem o famoso bondinho, deslizando suavemente sobre as paisagens verdes e as águas cristalinas da Baía de Guanabara. À medida que você sobe, a vibrante paisagem urbana se revela abaixo, mostrando as lindas praias do rio, a arquitetura histórica e os bairros animados. Ao chegar ao topo, a experiência é mágica. Olhe para o horizonte e veja a famosa Praia de Copacabana, as formas imponentes do Pão de Açúcar e até a majestosa estátua do Cristo Redentor ao longe. O panorama muda ao longo do dia, com os primeiros raios de sol e os pôres do sol vibrantes pintando o céu em cores brilhantes. Para quem busca um pouco mais de aventura, subir a montanha oferece uma conexão mais próxima com a flora e fauna únicas, proporcionando uma perspectiva alternativa, mas igualmente impressionante, da beleza do rio. Seja admirando as vistas deslumbrantes do conforto do bondinho ou fazendo uma trilha, o Pão de Açúcar é um destino essencial para quem visita o Brasil. Você sabia que a gravidade afeta o tempo? De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, a força da gravidade influencia o fluxo do tempo. Em termos simples, o tempo passa mais rápido em lugares com gravidade mais fraca. Por exemplo, se você estiver no topo de um arranha-céu, vai perceber que o tempo passa um pouco mais rápido do que para alguém no chão. Esse fenômeno interessante é chamado de dilatação gravitacional do tempo. Embora a diferença de tempo seja muito pequena e só possa ser notada com relógios atômicos super precisos, isso tem aplicações práticas importantes. Por exemplo, os satélites GPS, que estão altos acima da Terra, enfrentam essa distorção do tempo para que os sistemas de navegação no seu celular ou carro permaneçam precisos. Esses satélites precisam levar em conta que estão em um ambiente com menos gravidade. Então, da próxima vez que você verificar seu GPS, lembre-se de que o tempo está um pouco em montanha-russa. O Prêmio Tony é nomeado em homenagem a Antoinette Tony Perry, uma talentosa atriz e produtora que teve um papel fundamental na formação do teatro americano. Após sua morte, foram criados prêmios para honrar seu legado e reconhecer conquistas notáveis no teatro. Fundado em 1947, o Prêmio Tony tinha como objetivo não apenas celebrar a excelência artística, mas também elevar o espírito dos soldados e civis durante os tempos difíceis da Segunda Guerra Mundial. Esta cerimônia anual destaca as melhores performances da Broadway, tornando-se um evento prestigiado para atores, dramaturgos e produtores. Receber um prêmio Tony pode impulsionar significativamente uma carreira, muitas vezes se tornando um sonho para muitos na indústria teatral. Portanto, quando você vê um artista com essa estatueta cobiçada, lembre-se da fonte de inspiração e do impacto que Tony Perry teve no mundo do teatro. Você já se perguntou por que Birtawil não é reivindicada? Este pedaço único de deserto fica entre o Egito e o Sudão, sendo um dos raros lugares no nosso planeta que permanece oficialmente desabitado e indesejado. Imagine uma vasta extensão de areias secas e colinas acidentadas que ambos os países evitam deliberadamente. A razão estranha para isso está nas linhas de fronteira históricas. Egito e Sudão têm fronteiras definidas que valorizam e reivindicar Birtawil ameaçaria suas reivindicações a territórios mais ricos nas proximidades, como o Triângulo de Halaib, rico em minerais. Essa situação apresenta uma reviravolta peculiar na política internacional, onde duas nações vizinhas optaram por ignorar um terreno árido em vez de reivindicá-lo. Imagine uma área que escapa de todos os mapas.
Bir Tawil abrange cerca de 2.060 km² de terreno intocado, destacando as complexidades das fronteiras nacionais e ilustrando como a história influencia profundamente o nosso mundo moderno. É um lembrete marcante de como decisões políticas podem levar a realidades tão inesperadas. Então, o que poderia acontecer se uma pessoa corajosa decidisse pisar em Bir Tawil e declará-la como sua? Poucos sabem, mas a Ponte de Londres foi movida. Na década de 1960, a ponte original já estava ultrapassada e precisava de reparos. Em vez de deixá-la se deteriorar, o magnata do petróleo americano Robert P. McCulloch viu uma oportunidade. Ele comprou a ponte e a desmontou em partes. Após transportar toda a estrutura através do oceano, trabalhadores a montaram novamente na cidade de Lake Havasu, no Arizona, onde foi oficialmente inaugurada em 1971. Essa movimentação inusitada se revelou uma estratégia de marketing brilhante, transformando uma ponte esquecida em uma atração turística principal. Hoje, turistas buscam ver esse pedaço da história britânica, passear por ela e tirar fotos. Surpreendentemente, a ponte não é apenas um belo espetáculo. Há lojas e restaurantes nas proximidades, tornando o local animado, tanto para turistas quanto para moradores. Quem diria que a Ponte de Londres encontraria uma nova vida na ensolarada terra do Arizona? Adivinha o que realmente está enlouquecendo seu nariz? Isso se chama adaptação olfativa e explica por que você não sente os cheiros na sua casa. Quando você está em um ambiente familiar, como sua casa, seu cérebro aprende a ignorar os cheiros constantes ao redor. Esse truque permite que sua mente se concentre em novos e potencialmente importantes cheiros, como fumaça ou comida queimando. Como resultado, você pode não perceber que seu amigo peludo deixou uma pequena surpresa no tapete ou que o lixo precisa ser levado para fora. Essa capacidade de adaptação é bastante útil. Ela nos ajuda a ficar atentos a qualquer coisa incomum ao nosso redor. No entanto, isso também significa que podemos precisar contar com amigos ou familiares para nos avisar sobre cheiros desagradáveis, aos quais nos acostumamos com o tempo. Então, da próxima vez que alguém mencionar um cheiro na sua casa, lembre-se, pode ser apenas seu nariz brincando com você. Você consegue imaginar que os humanos têm menos cromossomos do que os macacos? Pode surpreender você saber que os humanos têm 23 pares de cromossomos, enquanto os grandes macacos, como chimpanzés e gorilas, têm 24. Essa diferença, à primeira vista pequena, esconde fatos interessantes sobre nossa espécie. Cientistas acreditam que essa diferença genética pode ser importante para entender o que nos distingue de nossos parentes mais próximos. Por exemplo, a estrutura única dos cromossomos humanos pode estar relacionada às nossas habilidades linguísticas avançadas, à nossa capacidade de resolver problemas complexos e até à nossa consciência de nós mesmos. Estudando essas diferenças cromossômicas, os pesquisadores podem descobrir como essas características se desenvolveram, ajudando-nos a entender melhor nosso lugar no mundo animal. Então, da próxima vez que você pensar na nossa conexão com os grandes macacos, lembre-se de que o que pode parecer uma diferença insignificante pode ser a chave para revelar algumas das qualidades mais notáveis da humanidade. É verdade que o Corolla é um favorito mundial. Desde seu lançamento em 1966, o Toyota Corolla ganhou popularidade, tornando-se o carro mais vendido de todos os tempos, com mais de 44 milhões de unidades vendidas. Esse sucesso incrível não é apenas resultado de estratégias de marketing inteligentes. Reflete a reputação inabalável do Corolla por confiabilidade, acessibilidade e eficiência notável. Muitos motoristas escolhem o Corolla, atraídos pelo seu motor durável e baixos custos de manutenção, o que o torna uma escolha sensata para famílias, compradores de carro de primeira viagem e motoristas experientes. Conhecido por sua condução suave e excepcional economia de combustível, o Corolla se integra facilmente à rotina diária de vidas ocupadas, seja para ir ao trabalho ou para um dia de lazer. Ao longo das décadas, esse veículo icônico evoluiu continuamente para atender às demandas modernas, incorporando tecnologia de ponta e recursos avançados de segurança, enquanto se mantém fiel aos seus princípios fundamentais. Seja navegando pelas ruas urbanas ou embarcando em uma viagem tranquila, o Corolla se tornou um companheiro querido para inúmeras pessoas e famílias, incorporando a essência da excelência automotiva prática em escala global. Fatos incríveis sobre a colossal IC 1101. Imagine estar na borda de uma galáxia tão enorme
que a nossa Via Láctea parece um pequeno jogador no teatro cósmico. Conheça a IC 101, uma gigantesca galáxia elíptica, localizada a cerca de 1 bilhão de anos-luz da Terra, dentro do aglomerado de galáxias Abell 2029. Este gigante se estende por impressionantes 6 milhões de anos-luz, brilhando com a luz de mais de 100 trilhões de estrelas. Sim, trilhões. Para entender seu tamanho, pense nisso. Se você viajasse de um lado ao outro na velocidade da luz, precisaria viajar por bilhões de anos. Mas a IC 101 não é um gigante solitário. Ela faz parte de uma família cósmica interconectada, interagindo com várias outras galáxias dentro de seu aglomerado. As investigações científicas atuais exploram a formação de galáxias tão colossais, despertando curiosidade sobre as forças que dão origem a gigantes cósmicos. Ao olharmos para as profundezas do universo, a IC 1101 nos lembra das escalas incríveis da existência, nos convidando a refletir sobre quais outras maravilhas estão além da nossa visão. Você consegue imaginar grãos de cacau como dinheiro? Os antigos astecas e maias faziam exatamente isso. Os grãos de cacau não eram apenas o ingrediente principal do delicioso chocolate que conhecemos hoje. Eles eram usados como moeda. As pessoas trocavam esses preciosos grãos por diversos produtos, como tamales e até perus. Esse grão especial era tão importante que desempenhava um papel central em cerimônias religiosas, destacando seu valor na cultura deles. Vamos para 1847, quando Joseph Fry, da Inglaterra, fez uma descoberta revolucionária ao misturar pó de cacau, açúcar e manteiga de cacau para criar a primeira barra de chocolate sólida. Essa inovação mudou nossa forma de ver o chocolate e deu início à era das barras de chocolate modernas. Hoje, o chocolate é amado em todo o mundo, apreciado em inúmeras formas e sabores, de barras a sobremesas. Quem poderia imaginar que algo tão doce tem uma história tão rica? Imagine que todos os dias você vai para a escola na Armênia. Essa exigência única faz parte do programa educacional obrigatório do país, onde crianças a partir de 6 anos são incentivadas a enfrentar desafios para chegar à escola. Em muitas regiões montanhosas, os alunos enfrentam trilhas íngremes, cruzam rios ou até atravessam estradas movimentadas para chegar às aulas. Embora isso possa parecer assustador, essa abordagem visa desenvolver resiliência e independência nos jovens. Educadores armênios acreditam que lidar com essas dificuldades diárias ajuda as crianças a aprimorar suas habilidades de resolução de problemas e a assumir responsabilidades. Esse processo também promove a atividade física e a conexão com o meio ambiente, contribuindo para um estilo de vida equilibrado. Curiosamente, essa tradição está profundamente enraizada na cultura e na paisagem da Armênia, onde o acesso à educação pode variar bastante, de acordo com a localização. Embora alguns possam ver isso como uma situação perigosa, muitas famílias entendem que faz parte do crescimento em sua terra vibrante e desafiadora. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre os trajetos escolares, lembre-se dos caminhos aventureiros que as crianças armênias percorrem. Você sabia que a saliva enche 2 piscinas olímpicas? Esse fato incrível destaca como nossos corpos produzem saliva constantemente, um líquido essencial para a digestão e a saúde bucal. Em média, uma pessoa produz entre 0,5 a 1,5 litros de saliva por dia, totalizando cerca de 25 mil litros ao longo da vida. A saliva desempenha um papel fundamental na quebra dos alimentos, facilitando a deglutição e a digestão, além de ajudar a manter a boca limpa. Ela contém enzimas que iniciam o processo digestivo e substâncias que combatem bactérias nocivas. Imagine quanta saliva você produz diariamente, sem nem perceber. Então, da próxima vez que você estiver salivando, durante sua refeição favorita, lembre-se de que é a maneira do seu corpo garantir que você aproveite o sabor ao máximo. Não é surpreendente como algo que parece insignificante pode ter tanta importância. Você já pensou em se preparar para um apocalipse zumbi? Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, podem te surpreender com sua sessão informativa sobre como se preparar para um apocalipse zumbi. Essa característica interessante não fala apenas sobre zumbis. Ela destaca a importância de estarmos prontos para qualquer emergência. Usando um cenário improvável de epidemia zumbi, o CDC incentiva as pessoas a discutirem dicas essenciais de segurança, desde a criação de kits de emergência até o desenvolvimento de planos de comunicação para a família
Este guia cobre pontos importantes que podem ser úteis em várias crises, sejam desastres naturais ou epidemias. A ideia é fazer com que as pessoas pensem seriamente sobre a preparação. Então, da próxima vez que você pensar em sobreviver a um apocalipse zumbi, lembre-se de que o verdadeiro objetivo é estar preparado para qualquer evento inesperado. Que tal conferir essas informações e descobrir como se preparar? Você sabia que a palavra atenuação vem do latim? Essa palavra tem raízes interessantes que remontam a tempos antigos. Ela deriva do latim mitigare, que significa suavizar ou reduzir. No contexto jurídico, essa palavra desempenha um papel importante. Atenuantes são fatores que ajudam a diminuir a culpa de uma pessoa ou a severidade da punição. Por exemplo, se alguém comete um crime, mas estava sob forte estresse, isso pode ser considerado um atenuante e resultar em uma punição mais leve. Essa ideia mostra que o sistema jurídico reconhece a complexidade do comportamento humano. Em vez de ver as ações em preto e branco, a lei reconhece que existem muitos tons de cinza em nossas escolhas. Compreender o termo atenuação nos ajuda a entender como as decisões são tomadas no tribunal e por que algumas sentenças variam tanto. Na próxima vez que você ouvir esse termo em um julgamento ou em um filme, você apreciará sua profundidade e importância. Não é interessante ver como a linguagem evolui e influencia nossa compreensão de justiça? Vamos revelar a verdade sobre a Mona Lisa. Esta famosa pintura de Leonardo da Vinci atrai milhões de visitantes ao Louvre todos os anos, mas um detalhe curioso chama a atenção de todos: a falta de sobrancelhas. Muitos amantes da arte se perguntam por que a Mona Lisa, pintada no início de 1500, parece não ter sobrancelhas. Alguns historiadores acreditam que a técnica única de pintura de Da Vinci, que consistia em camadas finas, pode ter feito as sobrancelhas desbotarem com o tempo. Outros sugerem que, na época do Renascimento, sobrancelhas não eram consideradas elegantes para as mulheres, o que pode explicar sua ausência. De qualquer forma, esse aspecto inusitado traz um ar de mistério à pintura. O sorriso enigmático da Mona Lisa e a falta de sobrancelhas geraram muitas interpretações e discussões, garantindo seu lugar como um eterno clássico na história da arte. O que você acha? A falta de sobrancelhas a torna mais atraente. Acredite ou não, os tamanduás gigantes são enormes. Esses seres incríveis podem atingir impressionantes 2 metros de comprimento, e suas longas caudas peludas representam cerca da metade desse tamanho. Imagine uma criatura que parece uma mistura de uma salsicha peluda e uma colher gigante e curvada. Os tamanduás gigantes são feitos para se deliciar com formigas e cupins, suas iguarias favoritas. Armados com garras poderosas, esses animais conseguem cavar formigueiros com facilidade. Assim que chegam à sua deliciosa presa, suas línguas incrivelmente longas, que podem se estender até 40 centímetros, rapidamente saem para capturar os insetos em questão de segundos. Um tamanduá gigante pode comer até 30.000 formigas e cupins em um único dia. Isso os torna participantes importantes em seu ecossistema, controlando as populações de insetos. Esses mamíferos interessantes habitam principalmente campos e florestas da América Central e do Sul, lembrando-nos da diversidade da vida e das adaptações em nosso mundo. Você já viu um deles em ação? Você sabia que a Fossa das Marianas é o ponto mais profundo da Terra, atingindo cerca de 11 quilômetros abaixo do nível do mar? Para ter uma ideia, se você jogasse uma pedrinha na fossa, levaria mais de 1 hora para chegar ao fundo. Imagine quanto tempo esperar até que uma pequena pedra chegue lá embaixo. A Fossa das Marianas está localizada na parte oeste do Oceano Pacífico, e sua enorme profundidade é resultado da atividade das placas tectônicas. A fossa se forma onde a placa do Pacífico se afunda sob outra placa, criando um abismo gigantesco. Esse ambiente extremo abriga formas de vida únicas, como a ameba gigante e o caracol gigante, que se adaptaram para sobreviver sob alta pressão. Cientistas continuam a explorar esse lugar misterioso, revelando os segredos do nosso planeta e das estranhas criaturas que o habitam. O que mais você acha que poderíamos descobrir em tais profundidades? Você já se perguntou por que Star Wars soa tão épico?
A famosa música de John Williams para o filme de 1977 foi um marco na história do cinema, pois foi sua primeira composição sinfônica completa para um filme, com melodias poderosas e emocionantes, acompanhadas por uma orquestra completa. Williams deu nova vida à música orquestral e a tornou popular no cinema. Antes de Star Wars, a música em filmes muitas vezes ficava em segundo plano, mas essa trilha sonora trouxe as composições orquestrais para o centro das atenções, atraindo uma nova geração de fãs para estilos clássicos. O tema principal triunfante, assim como os motivos inesquecíveis de personagens como Darth Vader, estabeleceram um padrão para a narrativa através da música. A trilha sonora não apenas tocou nos cinemas, seu sucesso comercial ajudou a criar um mercado em expansão para trilhas sonoras como álbuns independentes. De repente, concertos de música de filmes se tornaram um verdadeiro fenômeno, mostrando o quão influente foi o trabalho de Williams na formação do mundo do cinema. Os recifes de corais estão em sério perigo e podem desaparecer até 2050. Cientistas alertam que, devido ao aquecimento global, nossos oceanos estão esquentando. Essa elevação da temperatura estressa os corais, fazendo com que eles expulsam as algas coloridas, que são essenciais para sua sobrevivência. Além disso, a acidificação dos oceanos, causada pelo aumento do dióxido de carbono, enfraquece a estrutura dos corais, tornando-os mais vulneráveis a danos. Os recifes de corais são vitais para a vida marinha, oferecendo habitat para muitos peixes e outras espécies. Eles também protegem as costas da erosão e sustentam economias locais por meio do turismo e da pesca. Se não agirmos rapidamente para combater as mudanças climáticas e reduzir as emissões de carbono, corremos o risco de perder não apenas os corais, mas também a rica vida marinha que deles depende. Como podemos ajudar a proteger esses ecossistemas importantes? Você sabia que um dos sons mais marcantes do filme foi gravado durante as brincadeiras de um cachorro? O som aterrorizante do Tiranossauro Rex sacudindo sua presa foi, na verdade, capturado enquanto o cachorro balançava seu brinquedo. Essa habilidade de usar sons do dia a dia mostra a criatividade dos designers de som no cinema. Eles precisavam de um som imponente para representar o poderoso T-Rex e encontraram uma inspiração inesperada em algo tão simples quanto um cachorro brincando. Ao misturar e amplificar esse som, eles criaram o rugido assustador e o estalo de ossos que impressionaram o público em 1993. Essa inovação destaca como os cineastas frequentemente combinam sons reais com a imaginação para criar momentos inesquecíveis no cinema. Você consegue acreditar que um brinquedo de cachorro teve um papel em um filme tão lendário sobre dinossauros? Você sabia que na Espanha as saudações são celebradas como um ritual alegre? Na Espanha, as conexões sociais são fundamentais na vida cotidiana, e a forma como as pessoas se cumprimentam reflete bem esse valor cultural. Um simples olá, muitas vezes, se transforma em uma troca calorosa, mostrando o encanto único das tradições espanholas. Seja um gesto descontraído, um abraço amigável ou um clássico beijo no rosto, essas saudações criam uma sensação de pertencimento e comunidade. Em cidades movimentadas ou vilarejos tranquilos, encontrar amigos ou até mesmo estranhos é visto como um evento importante e não apenas uma formalidade rápida. Os espanhóis dedicam tempo para se conectar uns com os outros, valorizando a abordagem pessoal em cada interação. Esse foco em saudações sinceras destaca a importância dos relacionamentos na cultura espanhola, lembrando a todos nós como um simples olá pode iluminar o dia de alguém e fortalecer os laços sociais. Então, da próxima vez que você estiver na Espanha, abrace a arte da saudação e junte-se à celebração das conexões. Você procuraria por extraterrestres por $1 milhão? A empresa Ring está chamando a atenção ao oferecer uma recompensa incrível de $1 milhão para quem conseguir gravar um vídeo claro de vida extraterrestre. Esse desafio empolgante desperta nosso interesse pelo desconhecido e pela possibilidade de que não estamos sozinhos no universo. Com o aumento das observações de OVNIs nos últimos anos, o interesse por essa proposta cresceu. A empresa convida todos, desde amantes do céu estrelado até caçadores de OVNIs experientes, a olhar para cima e registrar quaisquer fenômenos estranhos no céu. Seja um clarão de luz, um objeto incomum ou algo inexplicável, cada observação é importante. A ideia de extraterrestres existe na cultura humana há décadas, desde filmes até teorias da conspiração.
Agora, com a chance de ganhar dinheiro com essa experiência, você pegaria uma câmera e se juntaria à busca por provas que podem mudar tudo. Os patinhos Kabai trazem alegria e positividade ao redor do mundo. Essas adoráveis aves são amadas globalmente, não apenas por sua aparência fofinha, mas também pelo que representam. Conhecidos pelo seu alegre quack e movimentação enérgica, os patinhos Kabai se tornaram símbolos de felicidade em diversas culturas. As pessoas frequentemente os associam à sorte e ao otimismo, provocando sorrisos em todos que os veem. Em muitos países, esses patinhos aparecem na arte e no folclore, destacando sua essência alegre. Desde memes nas redes sociais até sua presença em livros infantis, os patinhos Kabai nos lembram da importância de encontrar alegria no dia a dia. Observá-los levanta o ânimo, tornando os animais de estimação populares ou atrações em zoológicos. Com suas travessuras divertidas, os patinhos Kabai nos inspiram a apreciar as pequenas coisas e valorizar as alegrias ao nosso redor. Você já sentiu a felicidade que os patinhos Kabai podem trazer? Você já encontrou um peixe com 400 milhões de anos? O selacanto, frequentemente chamado de fóssil vivo, tem chamado a atenção dos cientistas desde sua descoberta em 1938, na costa da África do Sul. Esse peixe incrível pertence a um antigo grupo que remonta ao período Devoniano, que começou há cerca de 419 milhões de anos. Os selacantos eram considerados extintos há cerca de 66 milhões de anos, junto com os dinossauros, até que um pescador capturou um no Oceano Índico. Diferente da maioria dos peixes, que tem uma nadadeira dorsal, os selacantos possuem uma estrutura de nadadeiras única, semelhante a membros de animais terrestres. Eles têm um estilo de caça interessante. Conseguem detectar campos elétricos gerados pela presa na água turva. Seu habitat nas profundezas do oceano significa que ainda estamos estudando seu comportamento e biologia. Ao investigar essas criaturas incomuns, os cientistas obtêm insights sobre a história evolutiva e a transição da água para a Terra. O selacanto nos lembra o quão diversa e resiliente pode ser a vida na Terra. Não é fascinante pensar em seres tão antigos ainda nadando em nossos oceanos? Vamos descobrir a verdade sobre nossas incríveis pernas. Uma pessoa comum caminha cerca de 120 mil quilômetros, o que é aproximadamente a distância da Terra até a Lua. Ao longo da vida, isso totaliza cerca de 216 milhões de passos. Não é impressionante? Cada passo que damos é um testemunho da incrível capacidade do nosso corpo de se mover e se adaptar. Caminhar é uma atividade simples, mas poderosa, que nos ajuda a manter a saúde e a vitalidade. Pense nas atividades diárias que somam esses quilômetros, desde passeios no parque até tarefas do dia a dia. Esses passos não apenas mantêm nossa forma física, mas também melhoram nosso bem-estar emocional. Portanto, da próxima vez que você sair para caminhar, lembre-se de que cada passo é importante para essa jornada incrível, tanto no sentido literal quanto figurado. Você já parou para pensar em quantos quilômetros já percorreu na sua vida? Nem todos os tipos de sorvete são seguros para nossos amigos peludos. Alguns sabores, como o chocolate, podem ser perigosos. O chocolate contém teobromina, que é tóxica para cães e gatos, causando vômito, diarreia e até sintomas mais graves, como convulsões. Outros ingredientes comuns, como o xilitol, um adoçante presente em muitos produtos sem açúcar, podem causar uma queda brusca no nível de açúcar no sangue dos pets, levando a confusão e letargia. Até mesmo sorvetes com alto teor de gordura podem causar problemas estomacais no seu animal. Em vez de compartilhar seu sorvete, ofereça petiscos seguros para eles. Esses treats têm sabores adequados para cães ou gatos, como manteiga de amendoim ou abóbora, permitindo que eles desfrutem sem riscos à saúde. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um sorvete, pense 2 vezes antes de oferecer um pouco ao seu pet. Você não quer que eles fiquem em perigo. Você sabia sobre a revelação única de Anthony Hopkins em 1987? Nesse ano foi revelado que o famoso ator Anthony Hopkins não tinha um emprego fixo em 1901. Em vez disso, ele dedicou esse tempo ao desenvolvimento de suas habilidades de atuação, o que se tornou a base para sua carreira extraordinária. Enquanto a maioria das pessoas busca um trabalho estável, Hopkins escolheu um caminho diferente, mergulhando no mundo das performances. Essa dedicação ao seu ofício permitiu que ele entendesse melhor os personagens e a arte de contar histórias, o que mais tarde se refletiu em seus papéis icônicos.
Imagine o jovem Hopkins, estudando e praticando com paixão, sem as distrações de um trabalho comum. Seu esforço valeu a pena, e ele se tornou um dos atores mais conhecidos de sua geração. Sua trajetória mostra que, às vezes, abrir mão de um caminho profissional tradicional pode levar a conquistas incríveis. E se eu te contar sobre a magia da Copa do Mundo em Lusail? Lusail, no Catar, é uma cidade incrível, construída do zero, especialmente para a Copa do Mundo de 2022. Imagine-se em um lugar que não existia há poucos anos, criado para receber torcedores de todo o mundo. Este projeto arquitetônico impressionante mostra as ambições e inovações que podem surgir no deserto. Com estádios deslumbrantes e comodidades modernas, Lusail promete experiências inesquecíveis para os amantes do futebol. Os torcedores poderão desfrutar não apenas de partidas emocionantes, mas também de uma combinação única de cultura e tecnologia que esta nova cidade oferece. Desde edifícios futuristas até belos parques, cada canto de Lusail reflete o desejo de criar uma atmosfera memorável. Portanto, seja torcendo pelo seu time favorito ou aproveitando o vibrante espírito da cidade, Lusail está pronto para brilhar no cenário mundial. Acredite ou não, mas o Triângulo do Café da Colômbia é mágico. Esta região incrível, que inclui Caldas, Quindío e Risaralda, é famosa pela produção de alguns dos melhores grãos de café do mundo. Localizado nas montanhas dos Andes, o Triângulo do Café tem um clima perfeito, solo vulcânico rico e paisagens verdes, criando condições ideais para o cultivo do café. A combinação desses fatores resulta em cafés com sabores únicos, muitas vezes com notas de chocolate, frutas e caramelo. Visitar essa região não só permite que você experimente um café excepcional, mas também que conheça a vibrante cultura local, paisagens deslumbrantes e a paixão dos agricultores dedicados ao seu trabalho. Muitas fazendas de café oferecem passeios onde você pode aprender sobre o processo de produção do café, desde o grão até a xícara. Então, por que não explorar essa linda região e saborear um dos melhores cafés que você já provou? É verdade que os vikings usavam sopa de cebola para curar? Os vikings enfrentavam muitos perigos, e ferimentos em batalhas eram comuns. Quando um viking se feria na barriga, os curandeiros usavam um método inteligente com sopa de cebola forte. Essa sopa nutritiva não só dava força, mas também tinha um papel importante no diagnóstico médico. Depois que o guerreiro ferido recebia a sopa, os curandeiros esperavam um tempo antes de examinar a ferida. Se sentissem um forte cheiro de cebola vindo da ferida, isso indicava que o intestino provavelmente estava danificado, o que significava que o resultado poderia ser triste. Essa técnica de diagnóstico precoce permitia que os curandeiros tomassem decisões importantes, continuar o tratamento do guerreiro ferido ou se preparar para uma cerimônia de despedida digna. É surpreendente que algo tão simples como a sopa de cebola pudesse ter um significado tão grande na medicina dos vikings. Você sabia sobre o presente inesperado de Jefferson, um urso grizzly? Em uma reviravolta surpreendente da história, Thomas Jefferson, um dos pais fundadores do Zeuá, recebeu 2 grizzlies do explorador Zebulon Pike. Esse incrível presente no início dos anos 1800 levou à criação dos ursos em jaulas na Casa Branca, marcando a primeira crise oficial com animais na residência presidencial. Imagine a cena. Visitantes curiosos admirando os ursos, enquanto Jefferson, um naturalista apaixonado, via neles uma adição interessante à sua coleção de espécimes raros. No entanto, manter animais selvagens nessas condições levantou questões sobre o bem-estar dos animais. A presença dos ursos certamente gerou debates sobre a responsabilidade dos líderes e a melhor forma de tratar seres vivos, iniciando uma conversa que ainda é relevante hoje. O que você acha que Jefferson aprendeu com essa experiência peluda? Fatos surpreendentes sobre as habilidades de saxofonista de Bill Clinton. Antes de se tornar o 42º presidente dos Presbyterianos, Bill Clinton era conhecido por seu impressionante talento como saxofonista. Em 1992, durante sua campanha eleitoral, ele fez uma apresentação memorável no programa de Arsenio Hall, onde mostrou suas habilidades musicais tocando saxofone. Essa apresentação inesperada conquistou muitos eleitores e ajudou a moldar sua imagem como um candidato acessível e carismático. O amor de Clinton pelo jazz e pelo saxofone começou na juventude, influenciado por lendas como John Coltrane e Duke Ellington. Sua capacidade de se conectar com o público jovem através da música demonstrou seu entendimento da cultura pop e ajudou a quebrar estereótipos sobre figuras políticas tradicionais. Tocar naquela noite não apenas destacou sua personalidade única,
mas também mostrou como a música pode unir diferentes gerações. A fusão de política e música criou um momento inesquecível, mostrando que até mesmo líderes em potencial podem ter paixões que ressoam com o público. O que você acha? Os políticos deveriam compartilhar seus talentos? Você pode acreditar que um peixe se parece com um humano? Recentemente, um peixe incrível foi filmado em um lago na China, surpreendendo a todos com sua semelhança impressionante com características humanas. Essa criatura colorida tem escamas e padrões que criam a ilusão de ter 2 olhos, um nariz e até uma boca. Imagine nadar na água e, de repente, encontrar algo que parece um personagem de desenho animado. Essa visão incomum despertou curiosidade e admiração tanto em cientistas quanto em amantes da natureza. Embora muitos peixes tenham cores e padrões surpreendentes, esse peixe específico leva a intriga a um novo nível. Sua aparência única pode ser uma adaptação evolutiva que a ajuda a se misturar ao ambiente ou a se comunicar com outros de sua espécie. Quem sabe que outras criaturas estranhas e surpreendentes estão escondidas nas profundezas de lagos e oceanos? A natureza nunca deixa de nos surpreender, oferecendo surpresas que desafiam nossas percepções e inspiram nossa imaginação. Não é empolgante pensar nos mistérios que ainda aguardam para serem descobertos no mundo natural? Por que Ludwig quebrou recordes no Twitch durante seu Sabaton? Ludwig Agren fez sucesso no Twitch ao realizar um incrível Sabaton de 31 dias, um evento de streaming único onde cada novo assinante adicionava tempo à sua transmissão ao vivo. Esse emocionante maratona não só mostrou as habilidades de jogo de Ludwig, mas também sua carisma, mantendo os espectadores envolvidos por um mês inteiro. Os fãs correram para apoiá-lo, sabendo que cada assinatura prolongava a transmissão, criando um ciclo empolgante de entretenimento e emoção. Ao final do Sabaton, Ludwig quebrou o recorde da transmissão contínua mais longa no Twitch, conquistando os corações de milhões ao redor do mundo. A comunidade se uniu em torno dele, compartilhando momentos de alegria, risadas e até algumas dificuldades nessa jornada fascinante. Para muitos não se tratava apenas de jogos, era uma celebração da conexão e da experiência compartilhada em uma vibrante comunidade do Twitch. Como ele conseguiu manter essa energia por tantos dias? Difícil de acreditar, mas este carro não tem câmbio. O Koenigsegg Regera muda a forma como vemos os automóveis com seu sistema revolucionário Koenigsegg Direct Drive. Ao contrário dos carros tradicionais, que usam câmbios complexos para transferir potência, esse design inovador elimina completamente esse componente. Como resultado, os motoristas experimentam uma aceleração mais rápida e suave, transformando cada viagem em uma aventura emocionante. A forma aerodinâmica do Regera também é crucial, reduzindo a resistência e melhorando o desempenho geral. Isso significa que ele não só ultrapassa outros carros em velocidade, mas também utiliza sua potência de forma mais eficiente. Imagine-se acelerando na estrada em um carro que se sente quase como deslizar em vez de trocar de marcha. É uma verdadeira revolução para os amantes de carros e tecnologia. Pronto para ver como este carro redefine a velocidade? O que realmente levava os fugitivos medievais a buscar abrigo nas igrejas? Na Inglaterra medieval, se alguém fugisse da lei, tinha uma chance única de escapar da punição ao chegar a uma igreja. Ao tocar na maçaneta da porta externa da igreja, podiam reivindicar o direito de asilo, o que significava que estavam seguros de serem presos, pelo menos por um tempo. Essa prática permitia que pessoas, muitas vezes desesperadas e buscando proteção contra perseguições ou leis injustas, encontrassem um abrigo temporário. Esses locais sagrados tornaram-se importantes refúgios, oferecendo uma chance de evitar as duras consequências de suas ações. Curiosamente, após o fugitivo reivindicar o direito de asilo, a igreja geralmente lhe dava um prazo, frequentemente 40 dias, antes que ele tivesse que decidir se enfrentaria a justiça ou começaria uma nova vida em outro lugar. Essa tradição fascinante destaca como a sociedade medieval equilibrava a necessidade de justiça e a compaixão da fé, levantando questões sobre os papéis da lei e da misericórdia em nosso mundo hoje. Pouca gente sabe disso sobre o Exército Vermelho. A história do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial é repleta de desafios e sacrifícios que continuam a influenciar a forma como lembramos esse período. O Exército Vermelho e os nazistas tinham suas próprias histórias de dificuldades, bravura e tragédias, que muitas vezes passam despercebidas.
Para os soldados do Exército Vermelho, lutar contra os alemães não era apenas uma batalha por território, mas também uma defesa de sua pátria e da memória dos que caíram. Essa enorme perda é lembrada na Rússia, através de cerimônias e monumentos, para que as vítimas nunca sejam esquecidas. Da mesma forma, as tropas alemãs também sofreram perdas significativas e tinham suas próprias histórias de dever e lealdade aos companheiros. A maneira como cada lado lembra suas experiências destaca a complexidade da guerra, onde coexistem orgulho e tristeza. Ao refletirmos sobre esse período turbulento, nos perguntamos questões importantes sobre como lembramos a história e honramos aqueles que lutaram. Será que realmente transmitimos toda a gama de suas experiências? Os pelos lanúgos são finos e macios e podem ser surpreendentemente importantes para manter a temperatura do corpo, especialmente em condições adversas. Eles geralmente aparecem nos fetos no útero, ajudando a regular o calor antes do nascimento. Embora pareça uma característica insignificante, esses pelos delicados funcionam como uma camada de gordura, agindo como isolamento. Para pessoas que têm dificuldade em manter reservas de gordura suficientes, os lanúgos podem servir como uma proteção natural contra o frio. É incrível como nossos corpos se adaptam, não é? Normalmente os lanúgos caem antes do nascimento, mas em algumas pessoas eles podem persistir na infância ou em certas condições médicas. Quando falamos sobre sobrevivência, cada detalhe conta. Os lanúgos são mais um exemplo de como nossos corpos desenvolveram maneiras de nos proteger e preservar em diferentes situações. Você já ouviu falar de algo tão fino, mas tão importante? As pessoas realmente têm tanto medo de ratos. A musofobia, que é o termo para o medo intenso de ratos, afeta muitas pessoas e causa desconforto significativo no dia a dia. Imagine entrar em um quarto e ver um pequeno rato correndo pelo chão. Algumas pessoas podem ficar paralisadas de medo, sentindo uma vontade incontrolável de fugir. Esse medo geralmente vem de vários fatores, como experiências passadas, influências culturais ou até mesmo comportamentos aprendidos com a família e amigos. Não é apenas uma aversão. A musofobia pode provocar ataques de pânico e ansiedade em quem sofre com isso. Para alguns, até mesmo imagens ou vídeos de ratos podem causar terror. Compreender esse medo é muito importante, pois muitas pessoas podem não perceber o impacto que ele tem em suas vidas. Se você está curioso sobre a origem desse medo ou como tratá-lo, saiba que você definitivamente não está sozinho. A conscientização e o apoio podem ajudar as pessoas a lidarem com seus medos, levando a uma vida mais confortável. Informações sobre Vênus podem te chocar. Este planeta misterioso possui condições realmente hostis à vida como a conhecemos. A pressão atmosférica em Vênus é 92 vezes maior do que na Terra, e uma pessoa que pisar em sua superfície morrerá instantaneamente. Mas não é só isso. A temperatura em Vênus chega a 900 graus Fahrenheit, 475 graus Celsius, o que é suficiente para derreter chumbo. Além disso, Vênus é cercada por nuvens de ácido sulfúrico, criando uma espessa camada que retém o calor e mantém seu ambiente extremo. Mas há um lado positivo. Os cientistas estão interessados em Vênus. Estudando-o, os pesquisadores esperam desvendar os segredos das atmosferas planetárias e do efeito estufa. Por exemplo, a sonda Magellan da NASA teve um papel fundamental no mapeamento da superfície do planeta, mostrando paisagens vulcânicas que indicam a atividade geológica. Graças a esse estudo, obtemos insights não apenas sobre Vênus, mas também sobre como outros planetas, incluindo o nosso, podem se desenvolver em diferentes condições. Difícil de acreditar, mas as rodas têm segredos incríveis. A roda, uma invenção simples mas essencial, tem cerca de 70 centímetros de diâmetro e 5 centímetros de espessura. Ela é feita de um resistente material de freixo e carvalho, destacando o uso inteligente dos recursos naturais em sua construção. O aro externo feito de freixo é leve e resistente, tornando-o ideal para o movimento. Ao mesmo tempo, o eixo de carvalho garante a força e a estabilidade necessárias para suportar a roda durante a rotação. Essa combinação de materiais não apenas demonstra a habilidade de seus criadores, mas também reflete uma abordagem prática para as tarefas do dia a dia. Você consegue imaginar como seria a vida sem rodas, que impactam tudo, desde o transporte até as máquinas? A escolha da madeira revela inovação, criatividade e a evolução das tecnologias ao longo dos séculos.
você consegue imaginar que um chefe da máfia comprou um fígado. Em 2001, Tadamasa Goto, um famoso chefe da Yakuza, fez uma doação de $100 mil para a UCLA para conseguir um transplante de fígado, pulando à frente de muitas outras pessoas na lista de espera. Esse ato chocante gerou polêmica, especialmente considerando que no mesmo ano, 186 pessoas na área de Los Angeles morreram tragicamente enquanto aguardavam um transplante de fígado. Enquanto Goto recebia seu transplante, o FBI iniciou uma investigação sobre o caso, destacando os lados obscuros da doação de órgãos. A situação levantou questões éticas importantes sobre a justiça na saúde. Como alguém com tanta riqueza poderia manipular o sistema, enquanto outros pagavam o preço mais alto pela falta de acesso? Esse incidente não apenas revelou as duras realidades das listas de espera para transplantes, mas também enfatizou a necessidade crítica de reformas na política de doação de órgãos, para que todos, independentemente de status ou riqueza, tivessem chances iguais em procedimentos que salvam vidas. Você sabia que vai dar 4 voltas ao redor da Terra? Em média, uma pessoa caminha cerca de 110 mil milhas durante a vida, o que equivale a mais de 4 viagens completas ao redor do mundo. Esse número impressionante é baseado na média de passos dados por dia ao longo de 70 a 80 anos. Pense nisso, cada passo que você dá contribui para a sua saúde de maneiras incríveis. Caminhar não só fortalece o coração, mas também melhora o equilíbrio e eleva o ânimo. Quando movemos as pernas, melhoramos a circulação sanguínea, o que pode ajudar a prevenir doenças cardíacas. Além disso, passar tempo em pé pode levar a uma mente mais clara e uma visão melhor da vida. Então, da próxima vez que você sair para uma caminhada, lembre-se de que você não está apenas passeando. Você também está investindo na sua saúde e bem-estar. Não é incrível como algo tão simples pode ter um impacto tão grande? Muitas pessoas não sabem, mas os computadores podem ser minúsculos. Em 2018, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Michigan alcançou um resultado impressionante ao criar o menor computador do mundo, medindo apenas 0,12 polegadas de cada lado. Este mini computador revolucionário não é apenas um brinquedo interessante, ele representa um grande avanço nas tecnologias de computação. Imagine um computador inteiro cabendo em um espaço menor que um grão de arroz. Este dispositivo minúsculo utiliza uma combinação de materiais modernos e uma abordagem inovadora de engenharia, permitindo que ele realize cálculos simples e se comunique sem fio. Os pesquisadores acreditam que essa pequena maravilha pode ter diversas aplicações, como monitorar mudanças no meio ambiente ou alimentar dispositivos inteligentes de novas maneiras. À medida que a tecnologia continua a encolher, em breve poderemos viver em um mundo cheio de máquinas microscópicas capazes de transformar indústrias e a vida cotidiana. É incrível pensar que o futuro da computação pode ser tão pequeno. Acredite ou não, as redes melhoram o jogo de basquete. As redes nos aros de basquete fazem muito mais do que apenas embelezar. Elas têm uma função realmente importante. Quando um jogador faz um arremesso perfeito e a bola passa pela rede, isso cria um som agradável que avisa a todos que a bola realmente entrou. Esse som traz emoção ao jogo, tornando-o mais dinâmico tanto para os jogadores quanto para os espectadores. Além disso, a rede desacelera um pouco a bola, evitando que ela ricochete no aro e causando possíveis confusões na quadra. Esse pequeno detalhe pode melhorar a experiência geral, tornando cada arremesso bem-sucedido ainda mais emocionante. Imagine assistir seu jogador favorito fazendo uma cesta de 3 pontos e ouvindo esse som agradável. É um momento que faz os espectadores levantarem. Então, da próxima vez que você ouvir esse som satisfatório, lembre-se da magia da rede de basquete. Você sabia que as unhas crescem mais rápido na sua mão dominante? Pesquisas mostram que isso acontece porque usamos essa mão com mais frequência. Nossa mão dominante, que usamos para atividades diárias como escrever, comer e digitar, recebe mais fluxo sanguíneo e estímulo. Essa atividade maior ajuda as unhas a crescerem mais rápido. Por exemplo, se você escreve com a mão direita, as unhas dos seus dedos direitos crescerão mais rápido do que as da mão esquerda. Curiosamente, estudos indicam que a diferença pode ser significativa, não é apenas uma pequena variação. Enquanto a unha média cresce cerca de 0,3 cm por mês, as unhas da sua mão dominante podem crescer até 20% mais rápido em algumas pessoas. Essa descoberta destaca como nossos corpos se adaptam aos nossos hábitos e a importância de cuidar das unhas, especialmente do lado que usamos mais. Então, qual mão você está usando agora? Você pode se surpreender. Medidas medievais de vinho.
Na Idade Média surgiu uma unidade de medida para vinho chamada barril. Surpreendentemente, essa medida impressionante equivalia a cerca de 478 litros. Imagine como seria encher um barril desse tamanho para saciar a sede de um grande banquete. O barril não era apenas uma ferramenta prática para vendedores e compradores. Ele refletia a importância do vinho na vida cotidiana e nas festividades da época. As comunidades prosperavam graças à produção e ao comércio de vinho, que muitas vezes simbolizava celebração e hospitalidade. Além disso, entender essas unidades nos ajuda a apreciar o contexto histórico da vinicultura e do consumo. Naquela época, beber vinho era comum, pois era mais seguro do que a água. Então, da próxima vez que você desfrutar de um copo de vinho tinto ou branco, lembre-se da Idade Média, quando o barril de vinho era o centro de encontros que uniam as pessoas. Você consegue imaginar quanta alegria, histórias e conversas aconteciam ao redor de um barril assim? Por que Mendeleev não ganhou o prêmio Nobel após sua descoberta? Dmitri Mendeleev, um grande cientista que criou a tabela periódica dos elementos, foi indicado 9 vezes ao prestigiado Prêmio Nobel de Química. Apesar de sua contribuição incrível para a ciência, ele nunca recebeu essa honraria. A razão? O descontentamento do vencedor do Prêmio Nobel de 1903. Essa rivalidade mostra como os prêmios acadêmicos podem ser imprevisíveis. A tabela periódica de Mendeleev não apenas organizou os elementos por seus números atômicos, mas também previu a existência de elementos ainda não descobertos, destacando sua genialidade. Muitos acreditam que suas ideias inovadoras fundamentaram a química moderna. Mas a política e as relações pessoais podem ofuscar até as maiores conquistas. Imagine se ele tivesse recebido o reconhecimento que merecia. Como isso poderia ter mudado a ciência hoje? É uma história fascinante que nos lembra que até as mentes mais brilhantes enfrentam obstáculos fora de seu controle. Fato surpreendente sobre a múmia Takobuchi. Esta mulher do Antigo Egito tem um passado misterioso que desperta o interesse dos pesquisadores. Seus restos bem preservados, encontrados no século XIX, revelaram um detalhe chocante. Provavelmente ela morreu com um golpe de machado nas costas. Mas isso não é tudo. Cientistas analisaram suas proteínas musculares e sugeriram que ela pode ter tentado fugir antes de sua morte repentina. Esse olhar fascinante sobre sua vida nos mostra as dificuldades e perigos enfrentados pelas pessoas no Antigo Egito. Ela se tornou vítima de um conflito ou se viu em uma situação inesperada. As evidências apontam para um momento de terror, tornando a história de Takobuchi não apenas uma história de morte, mas também de sobrevivência, revelando a fragilidade da vida naquela época e a experiência humana que ecoa através dos séculos. Incrível, mas o Chang L1S1 Pro realmente muda as regras do jogo. Este carro elétrico acessível torna as viagens curtas fáceis, alcançando velocidades de até 45 km/h e com uma autonomia de até 120 km com uma única carga. Com um preço em torno de $1.131, ele é atraente para quem busca um transporte ecológico. Mas não para por aí. Em países como China e Índia, o preço pode cair para $96, tornando-o uma das opções mais econômicas do mercado. O Chang L1S1 Pro não é apenas acessível, mas também prático, acomodando confortavelmente 3 pessoas. Imagine-se passeando pelo seu bairro ou pelas ruas da cidade, sem se preocupar com gastos de combustível ou emissões. Com seu design elegante e tamanho compacto, este carro elétrico é perfeito para a vida urbana ou para quem precisa de um veículo confiável para viagens rápidas. A chegada de carros como o Chang L1S1 Pro mostra uma mudança para soluções de transporte mais ecológicas. Será que este é o futuro das viagens? Por que laranja significa tanto fruta quanto cor? Essa curiosidade na língua começa com a fruta, que era conhecida muito antes de usarmos esse termo para descrever uma cor vibrante. A palavra laranja vem do antigo francês orange, que por sua vez tem origem no árabe naurange, que vem do persa naram. Inicialmente as pessoas falavam sobre a fruta, apreciando seu sabor doce e azedo e sua aparência vibrante. Só muito mais tarde, por volta do século XVI, os falantes de inglês começaram a usar laranja para descrever a linda cor que associamos a pores do sol e frutas maduras. Esse caminho das palavras mostra como a experiência humana molda a linguagem.
Frequentemente nomeamos as cores com base no que podemos ver e tocar. Então, da próxima vez que você morder uma laranja suculenta, lembre-se de que não é apenas um lanche gostoso, mas também uma parte vibrante da história da nossa língua. Você já ouviu falar do Festival Nautan na Mongólia? Este evento anual é uma das tradições mais queridas do país, mostrando a rica cultura e o espírito do seu povo. O festival acontece todo ano e inclui emocionantes competições em 3 esportes emblemáticos: luta, tiro com arco e corridas de cavalos. Dentre eles, a luta mongol se destaca como um dos mais antigos e respeitados tipos de competição no país. Os participantes desse esporte ancestral vestem trajes coloridos e demonstram força e habilidade impressionantes, cativando o público com suas apresentações dinâmicas. O tiro com arco, outro evento importante, destaca a precisão e a concentração tanto de homens quanto de mulheres, que usam arcos tradicionais para atingir alvos distantes. As corridas de cavalos, frequentemente com jovens jockeys em pequenos e ágeis cavalos, trazem um elemento de emoção e adrenalina ao festival. Esses eventos juntos celebram não apenas a habilidade e resistência, mas também a rica história e identidade cultural da Mongólia. Todo ano, moradores e turistas se reúnem para testemunhar este festival espetacular. Então, você está pronto para se juntar à festa? E se eu te contar sobre a estatística de homicídios? Pesquisas recentes mostram uma realidade alarmante sobre como mulheres e homens enfrentam crimes violentos de maneira diferente. Estatisticamente, as mulheres que se tornam vítimas de homicídios são frequentemente assassinadas por pessoas que conhecem, geralmente membros da família, parceiros ou ex-parceiros, e muitas vezes em suas próprias casas. Esse contraste acentuado destaca a triste verdade de que muitas mulheres enfrentam ameaças de quem deveriam confiar. Em contraste, os homens costumam ser vítimas de homicídios por conhecidos ou estranhos, frequentemente em locais públicos. Essa tendência aponta para diferentes dinâmicas sociais e desequilíbrios de poder. A casa, que muitas vezes é vista como um lugar seguro, pode se tornar uma fonte de perigo para as mulheres, já que relacionamentos íntimos, às vezes, se transformam em violência. Compreender esses dados estatísticos é crucial para aumentar a conscientização sobre a violência doméstica e discutir questões de segurança e sistemas de apoio. Como as comunidades podem se unir para mudar essas estatísticas chocantes e proteger as pessoas vulneráveis? Conscientização, educação e recursos são necessários para enfrentar esses problemas e criar um ambiente mais seguro para todos. E se eu te contar sobre a maior vinícola do mundo? A vinícola Mileste Messe, na Moldávia, possui a maior coleção de vinhos do planeta, com quase 2 milhões de garrafas. Essa impressionante coleção está armazenada em uma incrível rede de túneis subterrâneos que se estendem por 200 quilômetros. Os túneis foram escavados em calcário durante a construção da capital da Moldávia e criam condições ideais para o envelhecimento do vinho. A temperatura em torno de 10 graus Celsius e a umidade entre 85% e 95% são perfeitas para preservar os sabores e aromas do vinho. Os visitantes podem fazer passeios pelos túneis, explorando a fascinante história e a arte da vinicultura na Moldávia. Seja você um amante do vinho ou apenas um viajante curioso, Mileste Messe oferece uma experiência incrível que combina beleza natural e engenhosidade humana. Você já pensou em explorar um mundo subterrâneo tão incrível? O microbioma pulmonar, que é o conjunto de micro-organismos que vivem em nossos pulmões, pode ser menos diverso do que as bactérias do intestino, mas é extremamente importante para a nossa saúde. Essa comunidade única desempenha um papel fundamental na prevenção de infecções e pode até influenciar condições como a asma. Um microbioma pulmonar equilibrado ajuda nosso sistema imunológico a reconhecer invasões prejudiciais, reduzindo o risco de doenças respiratórias. E não para por aí. Pesquisas recentes mostram que os fibroblastos cardíacos, que por muito tempo foram vistos apenas como células estruturais do coração, na verdade contribuem para sérios problemas, como arritmia e insuficiência cardíaca. Esses fibroblastos agora são considerados alvos terapêuticos potenciais, que podem levar a novos tratamentos para doenças cardiovasculares. Compreender essas interconexões nos ajuda a perceber o quão entrelaçados estão os diferentes sistemas do nosso corpo e por que manter a saúde dos nossos microbiomas é tão crucial. Não é incrível quantas complexidades estão escondidas em nossos corpos? Uma boneca pode realmente escrever frases completas?
Isso pode parecer incrível, mas existe uma boneca mecânica com mais de 6.000 partes móveis que consegue fazer isso. Essa criação impressionante foi um passo importante na robótica e na engenharia. Construída há muitos séculos, essa boneca não é apenas um brinquedo. Ela reflete a habilidade e a criatividade incríveis de seus criadores. Cada engrenagem e alavanca complexa funciona em perfeita harmonia, permitindo que a boneca realmente escreva linhas de texto. Imagine a surpresa das pessoas na época ao ver esse milagre mecânico em ação. Os avanços em tecnologia e design demonstrados por essa boneca abriram caminho para a robótica moderna, inspirando incontáveis inventores e engenheiros. Hoje podemos apreciar o quanto avançamos em tecnologia, graças àqueles primeiros inovadores que ousaram sonhar com máquinas capazes de imitar ações humanas. Não é incrível pensar sobre as raízes da robótica? Você já se perguntou por que o mandarim é tão popular? O mandarim é a língua mais falada do mundo, com mais de 1 bilhão de falantes diariamente. Esse número impressionante reflete não apenas a população da China, mas também a ampla disseminação da língua em todo o mundo, graças às comunidades e aos negócios. O mandarim é único por ter muitos tons, e o significado de uma palavra pode mudar completamente dependendo da pronúncia. Esse aspecto tonal pode ser desafiador para quem está aprendendo, mas também torna o mandarim fascinante para estudar sons e significados. Além disso, o mandarim está intimamente ligado à cultura e à história chinesa, repleto de expressões idiomáticas, poesia e provérbios que refletem os valores e a filosofia de uma das civilizações mais antigas do mundo. Com o aumento do interesse em comércio, viagens e intercâmbio cultural, saber mandarim pode abrir novas oportunidades e conexões ao redor do mundo. Você consegue imaginar cachoeiras fluindo para cima durante tempestades. Durante fenômenos climáticos intensos, como furacões, ventos fortes podem fazer a água subir, fazendo com que cachoeiras famosas como as de Niágara mudem de direção por um momento. Esse fenômeno impressionante acontece quando a força do vento supera o fluxo natural da cachoeira, criando um espetáculo dramático e incomum. É um lembrete do quão poderosa pode ser a natureza. Mas isso não é tudo. Abaixo da superfície do oceano, também existem incríveis cachoeiras subaquáticas, como a do Estreito da Dinamarca. Aqui, a água fria e densa desce para a água quente, criando enormes cascatas que estão completamente escondidas de nossa vista. Essas maravilhas subaquáticas contribuem para a dinâmica complexa do oceano e ajudam a regular a temperatura e a salinidade. Então, da próxima vez que você pensar em cachoeiras, lembre-se de que seu fluxo pode mudar drasticamente devido à força das tempestades acima e aos mistérios sob as ondas. Adivinhe quem já andou pela Terra alcançando 3 metros de altura? As aves estranhas ou os ratites eram criaturas incríveis que prosperaram milhões de anos atrás. Imagine uma ave tão alta quanto um ser humano, capaz de correr a 64 km por hora. Essas aves não voadoras tinham bicos grandes, adaptados para a alimentação carnívora, o que lhes permitia caçar e se alimentar de outros animais. Elas eram os principais predadores em seus ecossistemas, dominando as paisagens da pré-histórica América do Sul. O que é ainda mais impressionante é sua adaptação única. Incapazes de voar, tornaram-se corredores rápidos, usando sua velocidade para perseguir presas e evitar perigos. Imagine a cena dessas gigantescas aves correndo por florestas antigas, mudando completamente seu habitat. As aves estranhas nos lembram da incrível diversidade de vida que existiu há muito tempo e de como o mundo era antes da chegada dos humanos. Quais outros mistérios você acha que o passado esconde? Você pode acreditar que uma camiseta usa 700 galões de água? Sim, é verdade. Para produzir uma camiseta de algodão, são necessários cerca de 700 galões de água. Isso é o suficiente para fornecer água a uma pessoa por mais de 900 dias. O cultivo de algodão é uma parte importante da indústria têxtil, mas traz sérias consequências ambientais. A demanda crescente por algodão faz com que os agricultores usem grandes quantidades de água, especialmente em regiões onde já há problemas de abastecimento. Embora o algodão seja valorizado por sua maciez e respirabilidade, o consumo de recursos em sua produção levanta preocupações sobre a sustentabilidade. Como consumidores, podemos fazer a diferença apoiando marcas que se preocupam com a conservação da água e métodos agrícolas sustentáveis. Ao entendermos como nossas escolhas de roupas afetam o meio ambiente, podemos fazer mais perguntas e buscar mudanças.
Então, da próxima vez que você usar uma camiseta de algodão, pense em quanta água foi gasta para produzi-la. Como todos nós podemos contribuir para um futuro mais sustentável. Você já pensou sobre coincidências de aniversários? Sierra Blair e José Irving estão em uma situação incrível, pois comemoram seus aniversários no dia 18 de agosto. Mas esse dia especial não é só deles. Por um capricho do destino, seus gêmeos também nasceram nesse mesmo dia, criando um laço familiar único que muitos só podem sonhar. Imagine como é maravilhoso comemorar juntos todo ano. Essa coincidência significa que toda a família pode fazer uma grande celebração, cheia de bolo, risadas e memórias compartilhadas. Ela destaca como pequenos momentos podem unir famílias de maneiras inesperadas. Para Sierra e José, cada 18 de agosto é um lembrete da conexão única e do amor que compartilham. É uma ótima oportunidade para criar tradições e memórias que eles guardarão por muitos anos. Você consegue lembrar de mais alguém com uma história de aniversário tão especial? Você já viu uma bicicleta de 55 metros de comprimento? No dia 30 de abril de 2024, 8 engenheiros inovadores da Holanda apresentaram a bicicleta mais longa do mundo, com impressionantes 55 metros. Essa criação incrível não é apenas um espetáculo, mas também possui um design de engenharia único, que permite que apenas 2 pessoas pedalem. Imagine como deve ser difícil controlar uma bicicleta tão longa, onde o equilíbrio e a coordenação são fundamentais. Os engenheiros enfrentaram muitos desafios durante o projeto, desde garantir a resistência da estrutura até maximizar a eficiência. Eles criaram uma bicicleta que não só quebrou recordes, mas também conquistou a imaginação das pessoas ao redor do mundo. Andar nessa bicicleta colossal não é apenas sobre velocidade, é um teste de trabalho em equipe e precisão. Quando os ciclistas pedalam juntos, cada movimento deve ser sincronizado para que a bicicleta permaneça estável e avance. Essa conquista incrível demonstra como a criatividade e a colaboração podem levar a sucessos surpreendentes na engenharia. Então, da próxima vez que você subir na sua bicicleta, pense nesses engenheiros e em sua criação gigante, como deve ser andar nela. Difícil de acreditar, mas as atumas de pés azuis são fashionistas. Essas aves marinhas únicas vêm das mágicas Ilhas Galápagos e são conhecidas por suas impressionantes patas azuis. Durante a época de reprodução, os machos exibem suas pernas vibrantes em rituais de cortejo elaborados. O segredo é que quanto mais intenso o azul, mais atraente o macho se torna para as fêmeas. Essa adaptação incrível não só chama a atenção das fêmeas, mas também sinaliza saúde e vitalidade. Pode-se dizer que é uma declaração de moda vibrante no mundo das aves. Essas aves incomuns participam de diversos rituais de cortejo, como danças e troca de presentes, tudo focado em suas patas. Então, da próxima vez que você ouvir sobre as atumas de pés azuis, lembre-se de que essas aves não são apenas bonitas, elas também mostram como a beleza da natureza desempenha um papel importante no amor e na atração. Você já pensou nos segredos gelados de Encélado? A sonda espacial da NASA, Cassini, fez uma descoberta incrível que surpreendeu os cientistas. Géiseres de água jorrando de Encélado, uma das fascinantes luas de Saturno. Esses géiseres lançam vapor d'água e partículas de gelo no espaço, indicando que pode haver um oceano sob a camada de gelo de Encélado. Imagine um oceano, não na Terra, mas em uma lua distante. Essa descoberta empolgante aumenta o interesse pela possibilidade de vida fora do nosso planeta. A presença de água líquida é um elemento chave para a vida, e parece que Encélado a possui. Os géiseres que estão ligados a um vasto oceano subterrâneo sugerem um ambiente complexo capaz de sustentar vida microbiana. Os dados da Cassini mostraram que esses géiseres contêm moléculas orgânicas, os blocos de construção necessários para a vida. À medida que aprendemos mais sobre Encélado, as chances de descobrir novas formas de vida em nosso sistema solar continuam a crescer. Quem sabe o que mais está escondido sob sua superfície gelada, esperando para ser explorado? Prepare-se para se surpreender com o Império dos Jogos de Macau. Você sabia que Macau é a única região na China onde os jogos de azar são totalmente legais? Esse status único atrai milhões de turistas todos os anos, ansiosos para testar a sorte e aproveitar as diversões vibrantes. Com mais de 30 cassinos brilhantes, Macau merece o título de capital dos Jogos da Ásia.
Em 2018, esse enclave energético arrecadou impressionantes 37 bilhões de dólares, superando até mesmo o famoso Las Vegas. Os visitantes podem explorar resorts luxuosos, saborear uma culinária requintada e assistir a shows emocionantes enquanto tentam a sorte nos jogos. As luzes, os sons e a emoção criam uma atmosfera única que atrai pessoas de todo o mundo. Seja você um jogador experiente ou apenas um curioso, Macau oferece uma combinação fascinante de cultura, entretenimento e jogos que você não vai querer perder. E se eu disser que os Himalaias formaram impérios? Os majestosos Himalaias, ao longo dos séculos, serviram como uma poderosa barreira natural entre o Império Mughal na Índia e as dinastias chinesas. Devido às encostas íngremes, ao ar rarefeito e às temperaturas frias, essas altas montanhas quase eliminaram a possibilidade de movimentação de grandes exércitos. Como resultado, os conflitos militares eram raros, permitindo que ambos os impérios se desenvolvessem de forma independente. Em vez de arriscar-se nas montanhas, os comerciantes optavam por rotas mais seguras, como a Rota da Seda, o que favoreceu o intercâmbio cultural sem os perigos das passagens montanhosas. Essa divisão geográfica não apenas influenciou o comércio, mas também moldou os cenários culturais e políticos de ambas as regiões. Os Himalaias, agindo como uma alta parede, garantiam que, embora ideias e mercadorias pudessem se mover por rotas alternativas, duas grandes civilizações se desenvolvessem em seus próprios caminhos únicos. Não é incrível como a natureza pode moldar a história? Difícil de acreditar, mas Lady Gaga mudou de opinião. Inicialmente, seu empresário rejeitou o pedido de Weird Al Yankovic para fazer uma paródia de uma de suas músicas populares para o álbum de 2011. Os empresários costumam ser controladores, tentando gerenciar a imagem dos artistas, e nesse caso, a equipe de Gaga achou melhor não permitir a abordagem criativa de Yankovic. No entanto, depois que Weird Al lançou a paródia gratuitamente no YouTube, algo surpreendente aconteceu. Lady Gaga assistiu à interpretação engraçada de sua música e decidiu apoiá-la. Ela percebeu que a paródia pode ser uma forma de admiração e não de desrespeito. Essa mudança de opinião não só permitiu que a paródia fosse incluída no álbum de Yankovic, mas também mostrou a capacidade de Gaga de se adaptar ao mundo brincalhão das paródias, conectando-se com seus fãs. Não é incrível como uma simples publicação online pode mudar a perspectiva de alguém? Acredite ou não, mas a verdadeira Excalibur existe na Itália. Esta fascinante história está ligada ao mosteiro de San Galgano, onde a espada está famosa e cravada na pedra. Segundo a lenda, São Galgano, um cavaleiro do século XII, cravou a espada na rocha para simbolizar sua renúncia aos bens materiais. Embora as histórias da espada mágica do rei Arthur sejam conhecidas em todo o mundo, este artefato italiano tem cativado a imaginação por séculos. O que torna tudo ainda mais intrigante é que análises científicas confirmaram que a idade da espada corresponde ao tempo de Galgano, dando mais credibilidade à lenda. Visitantes se dirigem ao mosteiro, atraídos pela magia da história e pela conexão mística com as lendas de Arthur. Este lugar combina significado espiritual e histórias emocionantes de heroísmo, tornando-se um destino imperdível. Você consegue imaginar estar diante da espada que reflete uma história de bravura e sacrifício? A fusão de história, mito e belas paisagens torna o mosteiro de San Galgano um verdadeiro tesouro para todos que se interessam pelo nosso passado. E se eu te contar sobre o incrível gol de Fusakubo? Em uma demonstração impressionante de habilidade, Takai Fusakubo entrou para a história jogando pelo Real Madrid, realizando um truque extraordinário em campo. Durante uma partida emocionante, ele fez uma manobra impressionante que surpreendeu tanto os espectadores quanto os jogadores. Ele passou a bola entre as pernas de não um, mas 6 adversários. Esse movimento incrível é chamado de túnel ou dunk, e Fusakubo executou 4 túneis em um único momento eletrizante. Cada túnel exigia um tempo preciso e controle excepcional, enquanto ele driblava os defensores sem perder de vista o gol. Isso não apenas mostrou seu talento, mas também táticas criativas que podem mudar o rumo do jogo. Os torcedores explodiram em aplausos, e muitos consideram isso um dos momentos mais memoráveis da história do futebol. A conquista de Fusakubo destaca como o esporte pode trazer emoção e surpresas, tornando cada jogo imprevisível. Quem sabe que outros feitos incríveis estão por vir em campo? Difícil de acreditar, mas Poliwag e Dito são gêmeos.
Embora esses dois Pokémons pareçam completamente diferentes, eles têm algo surpreendente em comum. Emitem os mesmos sons. Poliwag, um Pokémon aquático com corpo redondo e padrão espiral, frequentemente faz sons borbulhantes encantadores enquanto se move na água. Dito por outro lado, é um Pokémon que pode se transformar em qualquer outro Pokémon. Pode-se pensar que essa forma deveria emitir um som diferente, certo? No entanto, ambas as criaturas fazem os mesmos gritos. Essa semelhança interessante é um fato divertido para os fãs e mostra como os designers de Pokémons às vezes brincam com os sons, criando conexões inesperadas entre os personagens. Então, ao lutar com Poliwag na água, ou encontrar Ditto em uma transformação inesperada, seus gritos vão te lembrar desse segredo curioso. Quantos mais segredos dos Pokémons você conseguirá descobrir? O álcool pode ter um efeito oculto no seu sono, especialmente na fase crítica chamada REM, ou fase de movimento rápido dos olhos. É quando temos sonhos vívidos e nosso cérebro trabalha ativamente para consolidar memórias e processar emoções. Embora pareça que 1 ou 2 copos ajudam a adormecer mais rápido, na verdade, o álcool interfere nos seus padrões de sono ao longo da noite. Quando seu efeito diminui, você pode perceber que seu sono REM é reduzido, resultando em um descanso fragmentado. O resultado? Você acorda se sentindo cansado e sem energia, o que pode afetar seu humor e produtividade durante o dia. Então, da próxima vez que pensar que uma bebida à noite ajudará a dormir, lembre-se de que um sono de qualidade pode ser mais importante do que uma solução rápida. Como você mudaria sua rotina noturna? Por que nadar ao redor da Grã-Bretanha parece impossível? Em 2013, Sean Conway fez história ao se tornar a primeira pessoa a nadar toda a extensão da Grã-Bretanha, alcançando o que poucos poderiam sonhar. Sua incrível jornada teve 900 milhas e durou 135 dias. Desses, ele realmente nadou em águas frias por 90 dias. Nas semanas restantes, ele enfrentou condições climáticas severas. Afinal, a natureza é imprevisível. A aventura de Sean começou no extremo norte da Escócia e seguiu pela costa da Inglaterra e do país de Gales. Imagine-o lutando contra ondas e correntes, lidando com temperaturas imprevisíveis. Isso exigiu uma enorme preparação, determinação inabalável e resistência mental. A natação de Sean não é apenas uma vitória pessoal. Ela inspira outros a superar seus limites, provando que com persistência, até as tarefas mais desafiadoras podem ser realizadas. Você sabia que os mamutes lanosos viveram ao lado dos humanos? Esse fato surpreendente mostra que essas enormes criaturas coexistiram na Terra com os humanos primitivos, na época em que as pirâmides estavam sendo construídas no Egito. Para entender melhor, imagine que enquanto os antigos egípcios criavam grandiosas tumbas, os mamutes lanosos ainda estavam vivos e vagavam pelas terras geladas. Essa coincidência interessante desafia nossas ideias tradicionais sobre a cronologia da história, sugerindo que nossos ancestrais não apenas encontraram esses mamíferos icônicos, mas talvez até os caçaram por alimento ou usaram sua pelagem para se aquecer. Imagine os antigos humanos atravessando paisagens difíceis da Era do Gelo e avistando essas criaturas gigantes à distância. A existência dos mamutes lanosos, tão próxima de realizações significativas da humanidade, nos faz repensar a história antiga. Afinal, o mundo sempre foi cheio de conexões e interações surpreendentes que ajudaram a moldar as civilizações. Então, da próxima vez que você pensar nas pirâmides, não se esqueça desses colossais e peludos gigantes que um dia compartilharam este planeta conosco. No Museu do Titanic, em Belfast, os visitantes podem tocar a fria história do navio trágico. Imagine-se em uma exposição especialmente montada, onde é possível sentir a água a apenas 28 graus Fahrenheit. Essa é a mesma temperatura gelada que os passageiros enfrentaram na noite em que o Titanic afundou em 1912. Ao mergulhar a mão na água fria, você quase pode sentir o medo e o desespero daqueles que estavam a bordo. O museu utiliza essa experiência única para ensinar os visitantes sobre os trágicos eventos daquela noite fatídica. Não é apenas uma história. É uma compreensão das condições perigosas que as pessoas enfrentaram. Além da experiência sensorial, o museu exibe artefatos e histórias sobre o Titanic, oferecendo uma visão completa de sua jornada, dos passageiros e das consequências do desastre. Essa experiência imersiva proporciona uma maneira inesquecível de se conectar com o passado. Você se atreve a entrar na água gelada e sentir um pedaço da história. Você sabia que supercomputadores rodam Linux?
Desde novembro de 2017, houve uma grande mudança no mundo da computação. Todos os 500 supercomputadores mais rápidos do mundo utilizam sistemas operacionais baseados em Linux. Isso é uma conquista significativa, pois essas máquinas de alto desempenho são usadas para tarefas complexas, como modelagem climática, pesquisas moleculares e inteligência artificial. O Linux oferece flexibilidade, segurança e desempenho, tornando-se a escolha ideal para supercomputadores. Ao contrário de sistemas proprietários que podem limitar inovações, o Linux é de código aberto, permitindo que programadores e pesquisadores o modifiquem conforme suas necessidades. Essa liberdade ajuda a acelerar descobertas científicas e avanços tecnológicos. Por exemplo, supercomputadores como o Fugaku no Japão usam Linux para alcançar velocidades de processamento sem precedentes e lidar com grandes volumes de dados. À medida que a tecnologia avança, o Linux provavelmente continuará a desempenhar um papel fundamental na formação do futuro da computação. Então, da próxima vez que você ouvir sobre pesquisas ou tecnologias inovadoras, lembre-se do herói discreto por trás disso tudo, o Linux. Surpreendente, mas as choronas profissionais moldavam os funerais antigos. Em culturas antigas, como Egito, Grécia e Roma, o luto era levado muito a sério, e as famílias contratavam choronas profissionais para expressar sua dor. Essas mulheres dedicadas não apenas faziam uma encenação, elas demonstravam uma tristeza profunda, incluindo choro, gritos e batidas no peito. Essa prática destacava a importância do luto coletivo e expressava respeito pelos falecidos. Muitas vezes, quanto mais intensamente as choronas se apresentavam, mais apoio a família sentia em sua perda. As choronas costumavam usar roupas especiais e seguir rituais específicos, o que intensificava a atmosfera do funeral. Essa atenção ao luto não apenas ajudava as pessoas a se conectarem com suas emoções, mas também fortalecia os laços na comunidade, tornando a perda uma experiência compartilhada entre amigos e familiares. Portanto, da próxima vez que você pensar em sociedades antigas, reflita sobre como elas expressavam o luto e qual era o papel dessas choronas em seus funerais. Você sabia que os cupins japoneses podem se clonar? Em algumas colônias surpreendentes, esses seres incomuns são totalmente femininos e se adaptam bem a um ambiente só de fêmeas, enquanto a maioria dos cupins depende dos machos para se reproduzir. Essas colônias especiais encontraram uma solução inteligente. Elas se reproduzem por um processo chamado partenogênese, onde as fêmeas criam cópias genéticas de si mesmas sem a ajuda de um macho. Esse método permite um aumento rápido na população, tornando as colônias incrivelmente resistentes. O clima quente e a abundância de madeira no Japão favorecem sua vida próspera. Como resultado, essas colônias podem se expandir rapidamente, criando oportunidades para pesquisas fascinantes sobre insetos sociais e suas estratégias de sobrevivência. Essa estratégia única de reprodução não só demonstra a incrível adaptabilidade dos cupins, mas também levanta questões sobre o impacto na biodiversidade e na dinâmica dos ecossistemas. Como essas colônias interagem com o ambiente ao seu redor? Prepare-se para se surpreender com a transformação digital de Poncel. Em uma reviravolta inesperada, Poncel sofre uma crise de ansiedade que resulta em uma mudança inusitada. Ele se transforma em um pequeno computador. Essa mistura de fantasia e modernidade apresenta uma conexão fascinante entre a experiência humana e a tecnologia. Imagine, Poncel, tomado pela ansiedade, se vê transformado em um dispositivo capaz de processar informações em velocidade impressionante. Isso não apenas destaca os desafios da saúde mental, mas também mostra como a tecnologia pode simbolizar nossas lutas internas. Através dessa narrativa, os leitores exploram a ideia de que a tecnologia pode ser tanto um mecanismo de superação quanto um meio de contar histórias, o que significa ter tal poder em uma máquina minúscula. Enquanto Poncel se adapta à sua nova existência, ele nos faz refletir sobre como interagimos com a tecnologia em nossas vidas. Podemos usar nossas ferramentas digitais para nos entendermos melhor? Você sabia que as rãs respiram pela pele? Esse processo incrível, chamado respiração cutânea, permite que as rãs absorvam oxigênio diretamente do ambiente. Ao contrário dos humanos que respiram apenas pelos pulmões, muitas espécies de rãs podem respirar parcialmente pela pele, especialmente quando estão debaixo d'água ou durante a hibernação. Essa habilidade é muito importante, pois algumas rãs não conseguem encher completamente seus pulmões, e a respiração pela pele se torna sua principal forma de obter oxigênio.
A pele das rãs é especialmente adaptada para isso. Ela é úmida e rica em vasos sanguíneos, tornando a troca gasosa muito eficiente. Por exemplo, quando estão na água, o oxigênio passa pela pele, enquanto o dióxido de carbono é eliminado. Essa adaptação única não só ajuda as rãs a sobreviver em ambientes úmidos, mas também desempenha um papel crucial em suas necessidades de oxigênio, especialmente em períodos de descanso ou em condições de baixa oxigenação. Na próxima vez que você ver uma rã, lembre-se de que sua pele faz muito mais do que apenas parecer bonita. A natureza não é incrível? Você sabia que as nadadoras sincronizadas usam gelatina no cabelo? Muitas pessoas imaginam apresentações bonitas e fluidas ao pensar em natação sincronizada, mas podem se surpreender ao descobrir que as atletas recebem ajuda de uma fonte inusitada, a gelatina. Essa substância pegajosa é aplicada nos penteados para que cada fio fique no lugar durante as impressionantes apresentações na água. Em competições, as nadadoras realizam movimentos complexos, como saltos e figuras. Por isso é importante que sua aparência esteja impecável. A gelatina ajuda a fixar os penteados contra respingos e movimentos enérgicos, permitindo que elas não se preocupem com a aparência enquanto impressionam os juízes. Com tanto foco na sincronia e coordenação, a última coisa em que querem pensar é no cabelo. Além disso, a gelatina dá brilho, tornando sua aparência ainda mais impactante. Quando as nadadoras deslizam na água, seus cabelos se tornam parte de sua expressão artística. Quem diria que algo tão simples como a gelatina poderia ter um papel tão importante nesse esporte gracioso? Você sabia que os riscos de afogamento dependem do tipo de água? É surpreendente, mas é mais difícil se afogar em água salgada do que em água doce. Esse fato interessante explica por que cerca de 90% dos casos de afogamento ocorrem em corpos d'água doces, como lagos, rios e piscinas. A diferença está na forma como nosso corpo reage a esses tipos de água. A água salgada, sendo mais densa, oferece mais flutuação, permitindo que as pessoas permaneçam na superfície por mais tempo. A água doce, por outro lado, pode ser absorvida pelo corpo, levando a uma perda de consciência mais rápida. Todos os anos, o afogamento afeta muitas vidas, especialmente de crianças, que são mais vulneráveis. Compreender essa diferença importante pode ajudar na criação de medidas de segurança e programas educacionais. Portanto, ao estar perto da água, lembre-se de que nadar em uma piscina pode apresentar riscos diferentes do que nadar no oceano. Você está pronto para garantir a segurança de si mesmo e dos outros na água? Você já pensou em como as tendências musicais influenciam a construção naval? Entre 2005 e 2009, nos Isequá, surgiu uma conexão interessante. Mais de 600 navios foram construídos enquanto a música digital ganhava popularidade e os discos de vinil perdiam espaço. Esse período marcou uma mudança significativa na forma como as pessoas consomem música, com o MP3 e os serviços de streaming se tornando comuns. Com a música indo para o online, os CDs começaram a perder popularidade, o que ajudou o crescimento dos formatos digitais. Ao mesmo tempo, a indústria naval se beneficiou dessa mudança, possivelmente devido à melhoria das condições econômicas que favoreceram a produção. O aumento da demanda por novos navios refletiu o crescimento acelerado do comércio mundial na época. Essa dualidade mostra como setores aparentemente não relacionados podem influenciar uns aos outros. Então, será que mudanças em nossos hábitos culturais podem direcionar não apenas a música, mas também as tendências de produção? O que faz o Mauna Loa o maior vulcão da Terra? Este gigante, localizado na grande ilha do Hawaii, se destaca entre todos os outros, tanto em volume quanto em área. O Mauna Loa ocupa impressionantes 5.271 km², o que equivale a cerca da metade do tamanho de todo o estado do Hawaii. Mas não se trata apenas do tamanho, sua massa também é importante. Se medirmos a partir da base no fundo do oceano, o Mauna Loa se eleva a mais de 9.144 metros, muito além de seu pico visível, que está a cerca de 4.170 metros acima do nível do mar. É surpreendente que o Mauna Loa seja um vulcão escudo ativo, o que significa que se formou devido a fluxos de lava relativamente calmos, e não a erupções explosivas. Sua última erupção em 2022 nos lembra das forças dinâmicas que moldam nosso planeta. Visitantes podem caminhar por suas trilhas, tendo raras visões dessa maravilha natural.
enquanto cientistas continuam a monitorar sua atividade para que possamos entender o comportamento deste enorme vulcão, que desempenha um papel tão importante na geologia e ecologia da Terra. Incrível, mas é verdade. Macacos usam ferramentas. Algumas espécies, como os macacos prego e os macacos roupa, utilizam ferramentas de pedra há milhares de anos, o que destaca sua inteligência impressionante. Esses primatas inteligentes não apenas batem pedras sem pensar. Foram observados quebrando nozes, limpando alimentos e até usando ferramentas para pegar insetos na casca das árvores. Esse comportamento é uma forma notável de tecnologia primitiva, tornando-os um dos poucos não-humanos conhecidos por criar e usar ferramentas com um propósito. Isso fascina os cientistas, pois sugere a possibilidade de desenvolvimento de habilidades nesses macacos. Se as tendências atuais continuarem, quem sabe? Esses primatas podem desenvolver técnicas cada vez mais complexas, se aproximando dos níveis de produção de ferramentas dos primeiros humanos. Diante de novos desafios em seu ambiente, será que estamos testemunhando a evolução em ação? Essa possibilidade definitivamente desperta interesse e curiosidade na antropologia e no comportamento animal. Londres é um hub ferroviário para mais de 70% das viagens. É impressionante, mas mais de 70% das viagens de trem no Reino Unido começam ou terminam em Londres. Isso significa que a cidade não é apenas um destino final, mas também um importante ponto de conexão para trabalhadores, turistas e viajantes de todo o mundo. Pense nisso. Seja para ir ao trabalho, nas movimentadas áreas financeiras, visitar atrações mundialmente conhecidas como a Torre de Londres, ou explorar cidades charmosas no campo, os trens tornam tudo mais fácil do que nunca. Londres é o ponto de partida, conectando pessoas a diversos destinos em todo o país. Com suas grandes estações como King's Cross e Paddington, a capital desempenha um papel fundamental na movimentação de pessoas. Então, da próxima vez que você embarcar em um trem, lembre-se de como Londres é importante para a sua viagem. Não é incrível como uma cidade pode conectar tantos lugares? E se eu disser que o estresse pode ser fatal? Quando a estrela mexicana de novelas, Mariana Levy, enfrentou um momento aterrorizante antes de um assalto, seu corpo reagiu de maneira chocante. Apesar de ser uma celebridade querida, conhecida por suas performances vibrantes, Levy sofreu um grave ataque cardíaco causado por estresse intenso. Esse trágico incidente destaca que o estresse não é apenas um problema psicológico, ele pode ter consequências físicas reais. Nossos corpos podem liberar hormônios do estresse que afetam a saúde do coração, e se o estresse for forte o suficiente, pode levar a problemas sérios, como ataques cardíacos. A morte repentina de Levy nos lembra da importância de gerenciar o estresse e buscar ajuda quando nos sentimos sobrecarregados. Embora a vida possa trazer desafios inesperados, é fundamental encontrar maneiras saudáveis de lidar com eles, seja praticando esportes, conversando com amigos ou praticando a atenção plena. Como você lida com o estresse em sua vida? Vamos revelar a verdade sobre os grandiosos desfiles militares. Esses eventos vibrantes não são apenas soldados marchando nas ruas. Eles simbolizam orgulho nacional e unidade. Quando os soldados em uniformes impecáveis desfilam ao som de músicas rítmicas, a atmosfera se enche de eletricidade e o público, acenando bandeiras, os saúda. Essa tradição existe há séculos, e muitos países realizam esses desfiles em grandes datas comemorativas, como o Dia da Independência ou o Dia da Vitória. As cidades se transformam em exposições coloridas, decoradas com faixas, flores e outros elementos festivos, criando um ambiente animado. Cada desfile é único, frequentemente incluindo exposições históricas, equipamentos militares e apresentações aéreas que encantam os espectadores. Esses grandiosos espetáculos ajudam a homenagear os veteranos e celebrar a história, lembrando-nos dos sacrifícios feitos pela liberdade. Você já sentiu a emoção de um desfile militar ao vivo? Acredite ou não, dirigir na Alemanha é uma verdadeira aventura. Para obter a carteira de motorista, é necessário passar por um longo processo que garante a segurança nas estradas. Primeiro, você deve se inscrever em uma autoescola, onde aprenderá as regras de trânsito e adquirirá habilidades práticas de direção. Depois de dominar a teoria, você precisará fazer exames teóricos e práticos. Esses testes garantem que você não só conheça os conceitos de direção, mas também saiba aplicá-los em situações reais. Mas isso não é tudo.
Você também precisa passar por um teste de visão para confirmar que sua visão é adequada para dirigir com segurança e fazer um curso de primeiros socorros para estar preparado para qualquer emergência. Esse processo cuidadoso pode custar cerca de 3.000 euros, o que pode parecer caro, mas reflete o compromisso da Alemanha com motoristas bem preparados. Com essa formação, você pode dirigir com confiança. O que realmente ameaça os rinocerontes? Os rinocerontes são animais enormes, considerados os maiores mamíferos terrestres, atrás apenas dos elefantes. Existem 5 espécies de rinocerontes, incluindo o rinoceronte negro e o branco, cada uma com suas características únicas. Infelizmente, todas essas espécies enfrentam uma séria ameaça: a caça ilegal. As pessoas caçam rinocerontes principalmente por seus chifres, que são muito valorizados em algumas culturas por suas supostas propriedades medicinais e como símbolo de status. A demanda por esses chifres resultou em uma drástica redução da população de rinocerontes em todo o mundo. Estão sendo feitos esforços para proteger esses magníficos animais, focando no combate à caça ilegal e na preservação de seu habitat natural. Se não agirmos agora, corremos o risco de perder para sempre essas criaturas incríveis. O que podemos fazer para ajudar a salvar os rinocerontes e garantir sua existência em nosso planeta para as futuras gerações? Muitos não sabem, mas recém-nascidos não choram com lágrimas. Na verdade, nos primeiros 1 ou 2 meses de vida, os bebês quase não têm lágrimas, pois suas glândulas lacrimais ainda estão se desenvolvendo. Embora isso possa parecer estranho, é completamente normal e faz parte do crescimento deles. Os recém-nascidos se comunicam com os pais através de diferentes sons, como soluços e gritos, para avisar quando estão com fome, desconfortáveis ou precisam de atenção. No entanto, esses gritos acontecem sem lágrimas. A produção de lágrimas começa mais tarde, à medida que o corpo deles cresce. Geralmente, esse processo começa por volta do 2º mês, quando eles começam a chorar com lágrimas. Os pais, ao observar essa fase, frequentemente acham fascinante ver como seus bebês crescem e mudam, eventualmente expressando emoções através das lágrimas. Este é um momento lindo de desenvolvimento que nos lembra o quão incrível é o corpo humano, mesmo quando os bebês estão apenas chegando ao mundo. Então, da próxima vez que você ver um recém-nascido chorando sem lágrimas, lembre-se de que ele está compartilhando seus sentimentos, mesmo sem lágrimas.